E aí galera, de boa, estamos aqui de novo para mais um vídeo, dessa vez reagindo, né, ao vídeo do Gaveta, chamado Quando a Adaptação é Melhor que o Original. Gaveta, um dos meus youtubers favoritos, um cara que eu admiro muito, sigo muito, é um cara que eu vejo muitos vídeos dele, né, já vi todos, esse daqui ele lançou hoje, então esse daqui eu não vi, né, obviamente. Vou trazer aqui para ver com vocês, né, hoje. E é isso aí, vamos embora, deixa o like, se inscreve e é nóis. Vamos ouvir o que o Gaveta tem a dizer. Eita. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu passei por uma situação recentemente vendo o Duna Parte 2, que eu vi do lado de duas pessoas que já tinham lido os livros, e a percepção deles em relação ao que estava acontecendo na tela, o que estava sendo construído, foi diferente da minha percepção de quem não leu. Basicamente eles estavam falando que estavam vendo na tela a construção de um líder religioso, talvez um ditador, algo muito ruim, sabe? Assim, eu nunca vi Duna, tá? Só pra deixar claro. Nenhum, nem o dois. Isso, sabe? E aí eles estavam assim, você tá sendo garoto, você não tá pegando a malícia da parada. Eu fiquei meio fascinado por essa diferença de perspectiva. Pode ser porque eu sou lerdo e eu não notei, mas eu comecei a pensar mais nisso. Eu não acho que isso tá acontecendo só porque eles leram o final do livro e eu não. Eu acho que quando você não lê uma obra, a sua percepção quando você vê uma adaptação dela na tela é diferente. A mesma pessoa, você pode ter opiniões diferentes sobre uma mesma obra, caso você tenha lido antes ou não. De repente, uma adaptação de um livro aí que você detestou, se você não tivesse lido o livro, você ia gostar, de repente você ia até amar. Eu detestei. Não, isso não tem como acontecer. Tem como. Eu não gostei muito da adaptação de Percy Jackson, eu sou fã. Eu não gostei muito, não. Netflix. Quem viu o anime, de repente não gostou. Não gostei muito desse personagem X ou do Y. Mas muitas vezes essa reclamação e esse mal-estar tem a ver com a expectativa que a pessoa criou. Eu comecei a notar que tem muito mais a ver com você e menos com a obra, sabe? Depende da sua experiência, da sua vivência, de como você vai interpretar aquilo. Eu tô falando um pouco do assunto que eu falei do vídeo do Stanley Kubrick. Eu vi esse vídeo já. Se você tentar assistir os filmes dele em diferentes fases da sua vida, a sua opinião pode mudar em relação aos filmes dele. Em um momento você odeia, no outro você ama e vice-versa. Eu vou explicar tudo sobre isso. Quero falar sobre adaptações de livros para audiovisual, expectativa do público, tudo depois da vinheta. Cara, eu acho a vinheta do Gaveta muito foda, Antes tá? de mais nada, eu quero falar que pra mim é a diferença básica entre a pessoa que vai pro cinema ver uma adaptação de um livro que ela não leu versus a pessoa que tá indo à adaptação que ela leu. Pra mim, a primeira, a que não leu, ela tá indo pro cinema pra descobrir um mundo novo. E a segunda tá indo pra ver como esse mundo foi reproduzido. Só aí já tem uma diferença não só de expectativa, mas de percepção. Concordo. Isso pode fazer uma mesma pessoa ter uma percepção diferente sobre uma única peça. Calma aí. Eu concordo. Porque eu fui assistir o filme do FNAF, né, aí que lançou nos cinemas, e eu fui justamente com uma ideia de querer ver como eles iam adaptar, né, eu entendo o que o Gaveta tá falando aqui. Do Duna 2, de como eles iam adaptar a ideia, tá ligado? Aqui no Rio, eu vi do lado do Afonso Solano e do Gordirro. Dois que leram todos os livros. E eu tava vendo lá, eu vou dar meio... É um spoiler, mas não é um spoiler. Pode dar, eu não vou ver mesmo. É leve, relaxa. O filme é toda essa luta dele ser o Messias ou não ser, ele assumir esse lado dele messiânico ou não, e das pessoas acreditarem cegamente na profecia, esse tipo de coisa. E em determinado momento ele entra de cabeça nessa crença. E aí eu lembro deles dois assim, aí ó, daí é o que acontece na vida, a pessoa tá assumindo esse lado dela de Messias pra manipular as massas, e as pessoas fazem aquilo só que estão dos interesses dela e é só isso. E assim, por mais que eu tenha entendido a crítica, como eu vi só o filme, eu não tava entendendo exatamente dessa forma. Tava até me sentindo burro, mas depois eu fiquei pensando nisso. Sabe por quê? Aí falando especificamente sobre o filme. Esse filme tem todo um lance de previsão das especiarias, ele tem visões do futuro, tal, não sei o quê, e ele tá muito hesitante em assumir esse papel dele de líder religioso, do Messias, tal. O tempo inteiro, ele se demonstra ser uma pessoa boa, vamos dizer assim. E aí, em determinado momento, ele toma lá o veneno do verme, uma parada dessa, dá um piripaque, e aí ele começa a ter visão do futuro todo. Ele chega a falar, tô vendo vários futuros, várias possibilidades. E imediatamente depois que ele faz isso, ele toma o caminho. Ó, galera, eu sou o caminho, vem comigo, eu sei o que tem que fazer, eu sou o Messias mesmo, tal, não sei o quê. A galera que leu o livro tava encarando isso como a perversão dele. Pra mim, parecia o caminho menos nocivo dentro das possibilidades que ele viu, sabe? Isso tá igual o Doutor Estranho na Guerra Infinita. O cara viu todas as possibilidades e falou, cara, de todos os problemas, esse caminho aqui é o menos nocivo, acredite em mim. Então quando eu vi o Duna Parte 2, eu interpretei dessa forma. O caminho que vai matar menos pessoas no final das contas é o que eu assumo que eu sou o Messias. Então eu vou assumir essa parada só pra tentar minimizar o dano. Claro, quem leu sabe... Faço ideia, não vi o filme. Parte 3. Mas esse é um exemplo clássico que mostra a diferença de percepção de quem leu o material original antes ou não. Eu acabo usando o recurso de outros filmes pra poder interpretar esse. Então a minha leitura no
final das contas pode ser diferente. E eu sei que quando você tem uma visão do final, isso muda a tua percepção de como as cenas, o desenrolar tá se acontecendo. Isso aconteceu comigo com Breaking Bad. Eu comecei a ver Breaking Bad, mas eu nunca vi assisti Breaking todos Bad os também. spoilers da série inteira, porque eu tava editando Só algumas Jovem Nerd, cenas. tinha acabado a série e ele fez um especial sobre Breaking Bad. E eu sou editor de vídeo, tenho que assistir todo o material, então eu tive todos os spoilers de Breaking Bad. Mas ainda assim eu falei, quer saber? A série tá boa, eu vou continuar vendo. A minha percepção de Breaking Bad foi diferente de muita gente que viu a série conforme ela ia saindo na televisão. Não só por eu ver de uma vez só, mas por eu saber o final. Eu vi muita gente falando de Breaking Bad, o autor foi malandro, ele foi adaptando alguns personagens, algumas coisas, conforme o público ia gostando, ia colocando ali, ou tirando ali. Mas pra mim, eu que já sabia quem ia morrer, quem ia ter redenção, não sei o quê, a série parecia muito coesa. Um personagem fazia alguma coisa, eu falei, eu entendo que esse personagem tá fazendo isso. Pra lá na frente ele ter a redenção dele, que eu sei que ele vai ter, sabe? Então assim, parece que o cara planejou a série inteira desde o início. Eu tive essa clara impressão, porque eu já sabia qual era o final. Eu inclusive tive uma experiência melhor ainda de todos os estágios, que foi com Watchmen, o filme do Zack Snyder. Esse é bom. Eu acho que eu já Esse é do falei caralho, aqui no tá? canal, mas O vale a Watchmen é pena repetir. foda. Quando tava pra sair o Watchmen, estava todo mundo empolvoroso, eu ainda editava pro Jovem Nerd, eles estavam malucos, eles tinham lido os quadrinhos do Watchmen, eu não tinha lido ainda. Eu fui no cinema antes do Jovem Nerd Zagal, assisti e eu fiquei Posso ler aqui com maravilhado. vocês. Eu falei, cara, esse filme é incrível, inacreditável, meu Deus! E o Jovem Nerd, o que tu achou? Eu falei, caraca, maravilhoso, eu tô apaixonado por esses conceitos, tudo é lindo. E aí, Jovem Nerd e Zagal foram pro cinema ver o Watchmen e detestaram. Odiaram o filme. Cara, que lixo, que bosta. Porra, Gaveta, tu gostou dessa bosta? E eu comecei a me sentir até meio burro, sabe? Eu falei, pô, sério? Será que eu não notei que é tão ruim assim? Ah, tudo bem, temos gostos estranhos. Mas eu fiquei meio encucado da diferença tão brutal, assim, de opiniões. Aí, o que eu fiz? Eu fui atrás dos quadrinhos. Um amigo meu me emprestou, li todos os quadrinhos, e aí eu fui aquele... os quadrinhos realmente são muito melhores. O vilão é 1000 vezes melhor. O Ozymandias nos quadrinhos é 1000 vezes nunca li, melhor. então não sei. Ele não fica Eu gosto do aquele filme. vilãozinho que ficou no filme. Tem todo um recheio que ficou muito bom. E depois que eu vi os quadrinhos, eu não só entendi porque os quadrinhos é melhor, mas eu entendi a diferença que rolou entre eles. Que é exatamente aquela frase que eu falei no início. Eu fui pra descobrir um mundo novo. Eles foram pra ver como esse mundo foi reproduzido. Então, foi o meu caso com o FNAF. Eu fui ver como eles adaptaram, né? Eu não fui conhecer. Eu vi que muita gente foi conhecer o Joe filme. Eu não odiei, mas também não achei essas coisas não. Caralho! Essa cena é foda, essa cena é do caralho. E toda aquela sociedade, cara, o Dr. Manhattan foi usado como máquina de guerra do Nixon e tal. Pra mim, era a primeira vez com todos esses conceitos. Dr. Manhattan é meu personagem favorito, eu gosto muito. Maravilhado com isso, maravilhado. E esse efeito surpresa pra eles não existiu. Eles já sabiam quem era o Dr. Manhattan, quem é Coruja, quem é tudo. Então pra eles é só como isso daí ia ser contado, foi contado de uma maneira pior. O Dr. Manhattan é o Rorschach. A diferença de percepção. São os melhores personagens depois desse filme, disso pra eu falei, cara, agora eu quero rever o filme pra ver se eu vou achar a mesma coisa. Eu recomendo isso. Se você viu o Watchmen, não viu os quadrinhos, lê os quadrinhos, depois vai tentar rever o Watchmen, o filme. Nesse momento seria bom você usar a NordVPN pra ver o Watchmen, porque não o tá jabá, disponível hein? em nenhum streaming aqui do Brasil. Vou deixar o Mas jabá se tocar? você Não conecta vou, com o ó. NordVPN, você bota... Deixa eu anotar aqui de onde eu parei. Jabá, vou pular o jabá aqui, galera, porque eu não estou sendo pago. Um dia eu volto. Tô escrevendo aqui, né, galera? Tô salvando aqui só pra eu poder botar aí na edição pra vocês, né? Aí vocês estão vendo com a edição, tudo bonitinho, né? Eu vou ter que editar depois. Com NordVPN. Aí você aproveita e vai assistir Watchmen de novo, porque eu assisti e ficou muito pior. Ficou muito pior. Eu também comecei Porra, a não notar gostou? os vícios do Zack Snyder, que agora a gente já sabe que é uma caricatura dele mesmo. Impressionante como é que Zack o filme ficou Snyder é um muito diretor pior. problemático. Que doido. Isso pode Mude acontecer minha às opinião. vezes ou não. Às vezes, se eu visse, eu ia continuar gostando, sabe assim? Eu tenho certeza que isso deve estar acontecendo agora com o Avatar da Netflix. Pensa Não assim, vi a vai ter adaptação gente ainda, que talvez não eu viu o veja anime e vai ver direto no do canal. live action e vai adorar. Não no canal, né, mas- Caraca, muito legal esse Vou arranjar um jeito E de a ver. galera que viu o anime vai ficar, não, você tem que ver o anime. Só é viu o anime. muito melhor o anime. De repente, essa pessoa que viu o primeiro na Netflix vai ver o anime e vai falar assim, não, prefiro live action mesmo. O purista vai ficar revoltadíssimo. Como assim? Eu te entendo. Eu passei por isso. Sabe por que eu passei por isso? Um Velozes e Furiosos. Muita gente ama Velozes e Furiosos. O Tatu aqui na Gaveta Filmes já adora Velozes e Furiosos. O Nolan ama Velozes e Furiosos. I have no guilt about being a fan of the Fast and Furious franchise. Eu, quando eu vi o primeiro Velozes e Furiosos, eu
Odiei, eu fiquei com raiva dele. Está declarada a greve dos editores. Eu acho que o Gaveta vai ter a mesma opinião ranço. que eu. Que minha é foda. Porque ele é uma cópia deslavada de Caçadores de Emoções. Point Break, um dos primeiros filmes do Keanu Reeves e o Patrick Swayze. O filme é igual. É uma mesma Não descrição conheço pros esse dois filme do filmes. Keanu Reeves. Bando de assaltantes de alguma coisa radical, seja de carros ou de surf, paraquedas. É uma gangue de assaltantes muito eficiente, até que um policial infiltrado entra na família deles e passa a ser considerado como irmão. Caralho, é a mesma passa coisa, a entender né? o lado deles, eles descobrem que ele é culpado, começa toda essa guerra e o chefe da família, Patrick Swayze, Vin Diesel, tem meio que uma redenção e vai tentar se matar no final. Já parece mesmo. Só que o que eles fizeram? O Velozes e Furiosos, ele é tipo uma modernização desse filme antigo. E isso acontece em Hollywood o tempo inteiro. Eu reassisti Você o pegar primeiro, obras clássicas gostei, e você mas eu prefiro muito modernizar mais o ela. que vem Eu tenho depois. Eu certeza não que sei, eu muita gosto da gente que loucura gostou de do Velozes e 5, Furiosos, do de repente, se eu 6. for mostrar pra eles O o 6, na Caçadores verdade, de eu Emoções, não vai gosto. gostar. Falar, não, um filme mais velho, tem uma Eu pegada gosto mais do- antiga e tal. do- E a do pessoa 5, que não vai o gostar do favorito. Caçadores de O Emoções, ela Velozes tá e Furiosos. errada. Sim, não. O conceito dele foi modernizado. O Rei Leão é Hamlet. Exatamente Hamlet. Diário de Bridget Jones é uma atualização de Orgulho e Preconceito. É a mesma história, a mesma... Inclusive, o Mr. Darcy é o mesmo nome no Orgulho e Preconceito e no Diário de Bridget Jones. Inclusive, teve a adaptação de Orgulho e Preconceito. Cara, no os caras cinema, são igualzinho. e o Colin Firth What the fuck? fez. Esse cara, não, eu vou Igualzinho, ser os o dois Mr. ali. Darcy, não importa se é numa adaptação antiga ou nova. Acontece o tempo inteiro. 10 coisas que eu odeio em você. Ah, um filme adolescente, né, tanto, sei o quê. É uma adaptação de uma obra de Shakespeare. É uma versão atualizada da Megera Domada. Não é exatamente igual, mas é muito parecida. A estrutura é igual. Hollywood entendeu que você pegar uma história clássica, que já sabe que foi bem aceita, e você modernizar ela, é uma fórmula pra sucesso. E aí eu vou chegar e vou falar que Velozes e Furiosos tá errado, porque existe antigo? Sim. Não, sabe assim? Foi feito com o público. Eu vi isso Eu não tenho acontecendo com o pouquinho. Senhor dos Anéis. Quando saiu o Senhor dos Anéis no cinema, eu tenho um amigo que detestou. Não sei como, mas ele detestou. Porque ele leu os livros e ele falou, não gostei. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Não gostou. Eu até confesso, eu vi os filmes e depois li os livros. Eu ainda continuei achando os filmes melhores do que os livros. O livro é legal também, mas Não li eu os gosto mais livros. dos filmes, sabe? Porque eu entendi que ele Meu foi primo é atualizado. viciado, O cara ele que é ama purista, o Senhor dos ele quer Anéis. ver Não sei se ele já leu os todos livros, acho que não. detalhes de descrição que o Tolkien botava. Ele quer ver as músicas. O livro do Senhor dos Anéis é cheio de música. Então eu vou tal, eu vou isso aqui. O Peter Jackson Porra! pro cinema Esse episódio é moderno. muito foda, Fazer você já fala uma se pegada chutando o diferente. cachorro, Até porque mano. Eu a não tanco história esse foi episódio. escrita na década de 40. Sei lá, o livro saiu na década de 50. Cara, Senhor dos Era Anéis é antigo pra Porque caralho. ele tava mirando o público novo. Não só em quem é fã da obra, mas especialmente no público novo. Toda a produção é feita pra agradar um público específico. Lembra quando eu falei de Barbie? Eu falei, Barbie, a mensagem do filme vai Não vi arremessar Barbie ainda. muito melhor pro público feminino. A mensagem do Pantera Negra vai pegar muito melhor pro público negro. É aquele lance assim, não existe filme perfeito para todo mundo. Ao mesmo tempo, Scooby-Doo é um pensando filme nessa lógica, perfeito como pra diz todo o Hélio mundo. Borgo, não existe filme ruim, depende da perspectiva. Ah, não, galera, peraí também não, né? Pô, Madame Teia. Cara, eu tenho certeza Madame que Teia vai é ter uma gente que não bosta. vai achar que é tão ruim assim. Tá de sacanagem comigo. Não dá, Gaveta, desculpa, a Madame Teia é muito ruim. Madame Teia do que Soldado Invernal? Olha, sinto muito dizer isso, eu prefiro 1000 vezes Madame Teia a Soldado Invernal. Eu discordo amargamente. Que difícil é essa, hein? Mas Difícil daí falar tancar assim, isso o aí, cara hein? está errado. Soldado Invernal, Eu falo top de 3 verdade, eu não filmes acho que ele da tá Marvel, errado. da É história, e percepção o cara manda dele. essa. Marcelo Hess, Pra Madame ele já Teia. assistiu 5 bilhões de que filmes pariu. a mais do que eu. Ele tem uma experiência muito maior nisso do que eu, sabe? Então, ele vai ter implicância, assim como eu tive implicância com o primeiro Velozes e Furiosos, porque eu vi um filme que era igual antes, sabe? E eu tenho certeza que a pessoa que tá vendo isso daqui, a pessoa que tá julgando, vai ter um filme que as pessoas acham uma bosta e você gosta. Eu fiz até um top aqui no canal sobre isso. Cara, eu fiz um top aqui no canal dos filmes amo que os filmes de menos gosto Resident da Pixar. Evil. Eu fui massacrado, porque eu Odeio falei o do Paul carro, W.S. eu não gosto de Anderson, carro. Esse mas aqui eu eu amo vou os filmes ser dele. odiado. Eu vou falar essa palavra. Não sei por eu quê. vou ser odiado. Carro. Aquele foi olha só, criminoso, eu falei que Carros eu é não falei maravilhoso. que é um filme ruim. Não é um filme ruim, é um filme muito bom. Eu não gosto. Eu não bateu, sabe assim? Eu olho o filme e eu fico... Mas eu entendo. Não conversou comigo. Vai. Não gosto de Avatar Saco aí, pra desculpa ele. aí Tô quem falando que o gosta, filme eu é odeio o ruim, uma Avatar. merda. O Eu tô Avatar, falando no que caso, eu não gosto, o sei lá, live porque action dos eu bichos tive azul. experiência, porque Tá, não gosto, me acho lembra muito uma chato. coisa que não me traz boas memórias. porra. Não sei. E isso é bom pra eu falar sobre uma distinção. Uma coisa é a sua percepção, outra coisa é a produção não ser tão bem feita assim. Que tem os desafios de você adaptar. Madame livro, Teia, a produção uma é uma mídia bosta, tá? Só pra audiovisual. deixar claro. Não é fácil, Se no você assistir Madame audiovisual, Teia, você vai se chega e arrepender. pedir um like no meio do nada do vídeo assim. Não é. Deixa o Eu like estou aí fazendo isso também. aqui agora e você... Mas
capítulo lá e tô. Eu sei o Eu quão também tô, difícil deixa é aí. fazer produção Deixa no vídeo do audiovisual. Gaveta A gente tá também e no lançando meu. 2 vídeos aqui por semana. Ajuda todo Você podia mundo. ajudar essa produção. Estamos fazendo um vídeo aqui super recheado, cheio de contexto. Essa semana que a gente tá lançando mais 3 vídeos. Então ajuda a produção. Gaveta do canal. merece, mano. O cara Agora, trabalhou. Agora. O cara vai. se esforça. Sim. Sacanagem, Você não vai velho. ter, é só um esforcinho nada. Pra você é um botão pra gente. Pô, não tanquei essa cara Mas, dele enfim, ali. às vezes a produção pode não ser boa, porque, sei lá, o orçamento estava super baixo, ou porque a obra, o livro original, é muito difícil de ser adaptado. Claro, sempre vai ter gente que vai gostar de tudo, mas tô indo em termos gerais, né? Eu posso falar do próprio Duna. Sempre falaram que o Duna era infilmável. Como eu não vi Duna, eu não Por que vou que o poder Duna opinar era aqui. infilmável? Porque o livro dele não foi escrito necessariamente para virar uma produção audiovisual. Então é um livro Da hora que o livro, muito mano. Tem diálogo imagem? só no pensamento dos personagens. Tem muita imagem, tem Será muito que livro que tem eu devo imagem, né? pegar aquela duna ou não devo? Será que eu vou pegar um punhado de areia, um pego de areia? Entendi, Meu Deus, entendi. quem está tramando contra mim, quem não está? Se bem que a Shani tá ali, vou pegar ela e de noite a gente vai meter. Então assim, é óbvio que essa obra vai ter que passar por uma adaptação pesada. Ela não vai funcionar de uma maneira... Quer dizer, vai ter gente que vai queria que ficasse 1000 anos uma voz em off das pessoas falando. Vai ser o filme mais chato do mundo. E olha que já tem gente que acha o filme chato. Mas independente disso, é uma obra literária que vai ter que passar por grandes adaptações por uma questão de diferença de linguagem. Que é o que não aconteceu tanto com Game of Thrones. Game of Thrones foi escrito Tô pelo assistindo, George tô Martin, na terceira que é um temporada, cara acho que eu já tava vou acostumado migrar a pra cá fazer pro roteiros YouTube. pra TV. Tava até vendo um Genial. documentário sobre Amo, ele amo esse explicando cara. isso, Esse cara é que muito ele foi foda. fazer muitos roteiros e tá Faz acostumado com a linguagem faz de um bagulho televisão. muito Quando ele foda. foi escrever as canções de Gelo e Fogo, né, o Game of Thrones, ele escreveu com uma narrativa muito próxima da narrativa da TV. E o Tô pinto iniciando a dele terceira parece temporada. pendurado entre as pernas. Macio e flácido, o pinto dele reflete a luz dourada do sol. E eu senti isso quando eu li Game of Thrones. Tem uma cara, parece quase um roteiro de TV. Ele não é o cara que vai botar muito pensamento em off. Parece que o cara já tava na maldade de adaptar aquilo ali pro audiovisual. E funcionou perfeitamente. Tanto que Game of Thrones foi, se não a melhor, uma das melhores séries que eu já vi na TV. E foi excelente. Por enquanto, pra mim, tá sendo uma série muito boa. Excelente, Dele, nota os 10. showrunners tiveram que Melhor criar personagem. aquela bosta mitológica. Amo Enquanto aquele cara tinha ali. Os livros do cara ficou Eu não lembro o nome animal. dele. Nesse caso, o material original O Duende. ajudava uma produção. Mas mesmo assim, não tem como a gente saber. Uma adaptação de um Melhor livro vai personagem ser até agora. boa ou não vai ser boa. Depende de 1 milhão de coisas, se a produção vai acertar, se o diretor escolhido vai saber dar o tom certo que vai funcionar no audiovisual. Às vezes o tom até pode mudar e funcionar. Eu tô pra passar por isso, por esse lado agora. Vai chegar uma série agora em maio aí no Apple TV Plus, que é o Matéria Escura, Dark Matter. Eu li esse livro do Blake Crouch e eu amei. Os livros do Blake Crouch são muito bons. O Recursão, Não conheço. o livro dele, eu amei Faço ainda ideia. mais. Pra mim, parece muito Eu não sei quem é esse Matéria cara, Escura, nunca só que ouvi tem um falar final do livro nem do melhor. filme. Já saiu o Nem trailer sabia que ia do lançar Matéria isso aí. Escura. E eu já vi diferença, assim, tipo, rapaz, a esposa do cara, se eu não me engano, ela tinha uma nacionalidade diferente. Ela era, acho que ela era espanhola, um lance desse assim. Falava dos cabelos negros dela, do sotaque dela. E aí botaram a Jennifer Connelly. Também não posso reclamar da Jennifer Connelly. Tudo bem, tudo bem. Mas assim, filho. a minha cabeça já de análise de adaptação, já pensei assim, cara, eles não vão colocar ela com uma outra nacionalidade pra não perder tempo explicando essa característica. Era uma coisa legal que dá uma diferenciada pra ela, mas eles não vão querer colocar isso daí na série pra explicar a nacionalidade diferente dela, perder tempo com isso e focar em outro ponto. Eu acredito, até porque Adaptação, né? a série foi escrita também pelo Blake Crouch. Tem um tweet dele falando, eu escrevi o livro, eu escrevi a série. A série é melhor que o livro. Tomara. Vamos ver, assim, né? confio no cara. O texto Se o Gaveta do fizer cara vídeo, eu já vou é ver. muito cinematográfico. Tu lê os livros dele e tu fala, caraca, tu já vê a série, sabe assim? Mas daí, pra saber que vai ficar bom ou não vai, não sei. Depende do tom que a direção der. Depende de como, às vezes, você tá no momento. Depende, às vezes, do contexto. Muita gente vem me perguntar sobre Lost. Ô, Gaveta, tu falou que Lost... Nunca é bom, assisti vale também, a mas pena eu já vi o assistir. Gaveta Eu falando confesso que muito eu bem fico na dessa dúvida série. real Planejo ver se eu também. recomendo ou não Se eu tiver Lost. tempo. Ah, porque tu achou o final ruim? Não. Porque Lost foi uma das melhores séries que eu já vi na vida. Uma das melhores produções audiovisuais que eu já vi na vida. Mas isso aconteceu também pelo contexto em que eu vi. Eu vi Lost conforme os episódios iam saindo. Então saiu um episódio, a gente ficava em 1 milhão de teorias. Acabava a temporada, a gente ficava maquinando o que deve ser isso e tal. E as teorias eram legais. Você ficar um tempo sem ver aquilo, você não sabia o final, sabe? Todo esse clima em volta do mistério era legal. E aí, de repente, a pessoa vê agora de uma vez só, maratonar, ela vai perder muito dessa magia. Sabe assim, meu Deus, o que aconteceu isso aqui? Próximo episódio. Pronto, a pessoa já tá vendo a resposta. Não tem todo aquele tempo pra a informação decantar na tua cabeça, sabe? E essa é uma série que eu acho que precisava muito disso, assim. Foi muito fundamental para aqueles mistérios, eles terem ficado um tempo na nossa cabeça e a gente começar a formular ideias. No final das contas, acabou atrapalhando um pouco também, mas ao longo dela ajudou muito, sabe? Então, sinceramente, não sei se eu consigo recomendar Lost pra pessoa maratonar agora pra ver agora. Não sei. Pode ser que a pessoa ache incrível. Interessante o que ele tá Minha opinião falando aí. uma das melhores coisas que eu já assisti. Talvez se fizessem uma adaptação, uma modernização de Lost melhor, refilmar o final, não sei. Não é fácil
fácil adaptar uma obra, especialmente se ela vem de um livro. Esse assunto eu abordei mais nesse vídeo aqui. Eu falei mais, eu dei exemplos de adaptação do Senhor dos Anéis, ou às vezes quando você muda a etnia ou gênero de um personagem, mas às vezes... Eu vi esse vídeo dele falando que Madame Teia é um caos. Esse vídeo é muito bom, pode assistam. sair uma desgraça completa, como eu narrei aqui com Madame Teia. Seja que for, eu vou mandar um beijo original na sua bundinha. Muito obrigado, Gaveta. Isso aí, galera. Muito obrigado aí. Quem assistiu até aqui, né? Quem ficou, certeza que não vai ter ninguém nesse vídeo. Então, galera, falando aqui um pouco do vídeo. Quando a adaptação é melhor que o original, olha, poucas vezes isso acontece, tá? Mas eu acho que, a minha opinião, tipo assim, são muito raros. Eu não sei se, por exemplo, ele citou aqui Duna e tudo mais. Não sei se ficou melhor, né? Mas, pra mim, existem adaptações que ficam em pé de igualdade em qualidade com a obra original. Por exemplo, toda a saga Marvel, desde Homem de Ferro 1 até o Vingadores Ultimato, é muito boa. Mas pra quem leu HQ, eu já li algumas HQs, não li tudo, tá? Não consumi tudo que a Marvel lançou naquela época. Mas já consumi algumas coisas e eu acho muito bom o que eles fizeram nas duas coisas, sabe? Eu gosto muito da versão em HQ e da versão em live action. A da versão em live action, eu digo que eles fizeram uma boa adaptação, excelente com os personagens que eles tinham, muito característico, muito real, então ficou muito bom, tá ligado? E como eu falei no meio do vídeo, né, eu não gostei da adaptação de Percy Jackson e, na verdade, vai a revelação. Eu era muito fã quando eu era criança, né, eu era muito fã, tipo, eu era viciado, eu sabia as falas do filme, tá ligado, de Percy Jackson. Dos dois, né, do primeiro e do segundo. Quando eu atingi ali uns 14 anos, 13, 14, eu maratonei os livros. Eu maratonei o primeiro até o fim da saga do Percy. E eu tenho aqui, ó, aqui na minha estante aqui em cima, se vocês não estão vendo aí, né, mas aqui em cima eu tenho a continuação ainda, né, que o autor fez, que é Os Heróis do Olimpo. Também li todos, até peraí, são 5? 5, são 5. Li os 5. E planejo continuar, ó, aqui inclusive aqui atrás, ó, calma aí. Ó. É porque vai estar ao contrário pra vocês, eu acho, né? Mas, ó, as provações de Apolo, que se eu não me engano esse daqui ainda vem depois, né? Depois que eu planejo ir também atrás. Planejo ver todos. Epa, eu batendo na câmera. Né? Então, tipo assim, adaptações pra mim, cara, são muito difíceis e tem que ser feito de uma forma muito inteligente. E eu acho quase muito difícil você fazer uma adaptação que é melhor que o original, cara. É muito difícil. Por exemplo, ele citou ali o Watchmen. Nunca li os quadrinhos. Já ouvi muito falar que os quadrinhos é muito melhor, o filme é uma merda, não sei o quê. Mas eu vou dizer que eu gosto muito do filme, eu acho o filme divertido. Duna eu não assisti, que ele comentou ali, né? E Avatar eu só vi o anime. Não sei absolutamente nada do live action. Não sei se a adaptação foi legal, não sei se a adaptação foi um lixo. Também não lembro muito, tipo, eu vi... No caso eu falo que eu vi o anime, mas eu vi o anime quando eu tinha... Pô, cara... Sei lá, velho, quantos anos eu tinha na época que eu vi. Faz muito tempo. Então, tipo assim, se eu lembro de alguma coisa, não lembro de nada. Eu sei que tem o Aang, a Katara... Caralho, esqueci o nome do maluco. O Aang, a Katara... O Sokka... Aí tem o Zuko, aí tem o velhinho que fica com o Zuko, né, se eu não me engano. Tem toda uma treta lá e tal, do País do Fogo. Eu lembro de umas coisas. Mas dizer que eu lembro de muita coisa, não lembro. Mas esse vídeo do Gaveta, cara, ficou muito bom. Gostei muito. Planejo, sempre que o Gaveta lança vídeo, eu planejo trazer aqui, tá? Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like. E é nóis.